minha vida. E de que maneira a teologia te ajuda a pensar a vida, os problemas concretos da existência? Então, eu vejo a teologia, para mim hoje, ela é importante como uma maneira de entender a sociedade. Por quê? Porque, tirando uma tribo na Amazônia, os Pinanã, eu nunca sei certo o nome, uma vez o pessoal brigou comigo que eu errei o nome, então me perdoe se eu estou errando o nome, que teoricamente é uma tribo ateia, mas eles têm uma certa metafísica ainda, acreditam em algum sobrenatural, mas não acreditam em um Deus criador, tal, por isso que é considerado ateia. Mas até então... Mas essa tribo a qual você se refere, ela tem uma certa crença em relação aos ancestrais. Isso, exato. Eles têm uma certa metafísica. Mas até então, na história da humanidade, nunca se tinha ouvido relato de nenhum grupo, tribo, nação que fosse ateia. Sempre todas as comunidades, as nações, as tribos, por mais longínquo, isolado que fosse, tinham as suas mitologias, as suas cosmogonias, né? Cosmogonia é de como surgiu o cosmos, de como surgiu o universo, né? Ou teogonias, de como surgiram os deuses, dependendo de cada um, né? Então, ao meu ver, o ser humano ele tem uma necessidade, o desenvolvimento do lóbulo frontal do ser humano, que diferencia ele dos outros animais, ele causa uma necessidade de entendimento do mundo. E quando a gente não entende, a gente cria um metafísico, cria uma divindade, ou divindades. Né? Essa seria uma explicação dos mitos, né? Dos mitos. Não conseguimos entender o que acontece. A gente cria... então, por exemplo, tinha um trovão, não sabia o que era trovão? Para os nórdicos era Thor. Pra gente era Deus falando. Não sei o quê. Então, a gente costuma dizer hoje, né, quanto mais a ciência avança, menor Deus fica. Né? Então, antes Deus explicava tudo. Então, Nietzsche, que é esse cara aqui, ele diz que é uma muleta metafísica. Né? Então, você não sabe se é verdade, é metafísica, mas te ajuda a andar. Por quê? Porque te explica coisas que você... A fé, ela te explica coisas que você não tem explicação. Né? Então, por exemplo, por que eu e minha mulher ficamos grávidos? Um exemplo, né? É trágico, mas para entender. Né? A gente sempre quis ter muito filho, sempre quis ter muito, somos pessoas boas, tal. Tivemos um filho, meu filho nasceu com uma doença rara e com 2, 3 anos morreu. O que explica isso? Então, assim, o mundo é tão injusto, é muita dor. Então, aí nesse ponto entra a fé. A teologia entra para explicar algumas coisas que a gente não explica. Pô, ela explica de verdade? De verdade não, porque ela não tem prova nenhuma. Ou ela enxuga lágrimas? Às vezes sim, mas às vezes ela dá esperança, entende? Por exemplo, você é cristão. Sim. Você tem filhos? Tenho uma filhinha que vai completar 5 meses de adulto. 5 meses. Cara, você tá num momento mágico, sim. Não é? Então, assim, a razão da minha vida é meus filhos. Eu sou apaixonado aos meus filhos. Vamos supor, né, hipoteticamente, que ocorra uma tragédia e tanto eu como você, a gente perca nossos filhos. Certo? Para mim, essa vida é a única que tem. Morreu, acabou. Para você, não. Você tem uma esperança de que possa reencontrar sua filha. Então você percebe que... E de que há um propósito, talvez... De você se manter firme... E um propósito desconhecido na morte dela. Exato. Que teve uma razão, de um porquê, que você não sabe, mas que você confia em Deus. E que se você se mantiver fiel à sua fé, você vai conseguir reencontrá-la e passar a eternidade com ela. Então você tem um apoio, uma muleta... Que você não tem. Que eu não tenho. Então, uma vez num podcast, lá no podcast do Fermento, o Senhor José falou assim, cara, não acha muito arrogante quando você fala assim, tem gente que precisa de Deus, tem gente que precisa de fé? Eu falo, não, eu não acho arrogante, eu acho o contrário. Eu tenho inveja de quem tem fé. Eu nunca quis perder minha fé, eu nunca quis ser ateu. De acordo com os meus estudos, de ler muito, das minhas experiências, chegou uma hora que eu percebi que eu não acreditava em mais nada. Eu não tenho mágoa de Deus, porque tem gente... Que é o ateísmo clerical. Exato. O cara tem uma decepção com um pastor, com um ancião, com um padre. Com seja quem for, ou com Deus mesmo. Aí ele fica de bode da igreja. Com raivinha da divindade.
Não é nem então, por exemplo, da divindade. Não eu tinha uma paciente aqui, a gente está no meu consultório, né, que vocês não conseguem ver, mas as poltronas estão do outro lado. Eu tinha uma paciente que vinha aqui que ela perdeu um filho de 3 anos por um erro médico. E ela vinha aqui e ela só sabia falar mal de Deus, que ela era ateia, que não sei o quê, porque ela gostava muito do meu conteúdo, porque ela era ateia e tal. E eu, olhando, um dia eu falei para ela assim, eu queria te pedir um favor, eu queria que você voltasse para a igreja. E ela, mas imagina, você sabe que eu sou ateia, que eu não acredito em nada, e não sei o que e tal. Eu falei, você vai me desculpar, mas você não é ateia. Você só está com raiva de Deus porque você perdeu seu filho. É triste, você rezou, ele não atendeu suas preces, está com raiva de Deus, mas você não é ateia. Você não é uma ateia que é ateia porque você chegou a questões conclusão... intelectuais. Exato, você está com raivinha da divindade, porque ele não fez o que você queria. E a sua fé não é forte o suficiente para você aceitar que estava dentro dos planos dele, como diz a sua fé. Então você precisa ir para a igreja se resolver. Seja para você sair de vez, mas aí você sai sem mágoa, seja para você voltar. Ela ficou com raiva de mim e nunca mais voltou. Só que como eu acompanhava ela no Instagram... Talvez tenha voltado para a igreja. Então, como eu acompanhava ela no Instagram, hoje eu nem acompanho mais. Depois de uns meses, ela ficou grávida do marido de novo. E teve um outro neném. E agora, toda semana na igreja, louvado Deus, louvado Senhor, Deus é maravilhoso, Deus é tudo. Ou seja, ela nunca deixou de ser cristã. Ela só estava com raiva de Deus. Não é o meu caso. As pessoas falam, o que aconteceu, que você tem raiva? Eu falei, não tenho raiva nenhuma, até porque não tem como eu ter raiva de uma coisa que eu não acredito que exista. Que é o que faz sentido. Entende? Né? Que é o que faz sentido. O que não faz sentido são... a meu ver, são ateus militantes. É isso. É o Richard Dawkins, por exemplo, que ficava lutando contra Deus e escrevendo textos que eu, inclusive, tive a oportunidade de ler. E parecia um pouco esquizofrênico, né? Porque você está lutando contra um ser que você não acredita que existe. É mais ou menos eu lutar contra o Deus do espaguete voador, né? Exato, Não existe. Por exemplo, o pessoal fala assim, todo mundo é ateu, até o avião caiu, até um parente seu. Eu falo, cara, eu fiquei com a minha mãe no hospital, até minha mãe morrer. Eu fiquei com a minha mãe internada no hospital até minha mãe morrer. Hora nenhuma eu senti vontade de orar. Porque é a mesma coisa, você sair aqui na esquina e aí virem te assaltar. Você vai gritar pelo Homem-Aranha? Homem-Aranha, me ajuda, Batman, me ajuda, pelo amor de Deus. Você vai gritar? Não, porque eles não existem. Não existem. Você tem a plena certeza que eles não existem, você nem sequer cogita. Então, para a pessoa que é ateia realmente... Ela não acredita. Ela não acredita, então não faz sentido rezar. E o pessoal fala assim, não, busca uma experiência com Deus. Então eu vou te falar uma coisa. Eu sou um cara extremamente honesto intelectualmente. Eu já ajoelhei no chão muitas vezes e orei e falei, Deus, se você existe, se prova para mim, mostra uma evidência. Se não for Deus cristão, se for Alá, se for hinduísmo, se for os deuses gregos, que para mim os deuses gregos eles fazem muito mais sentido do que o Deus cristão. Se você olhar o mundo... Né? Porque os deuses gregos, eles gostavam de putaria, eles gostavam de guerra, eles não estavam nem aí em assassinar, em cornear os caras. Não, os deuses gregos, estamos no jogo. Se você olhar o mundo de verdade, é engraçado, mas é verdade. Se você olhar de verdade o mundo como tá, faz muito mais sentido você falar, meu, a gente está aqui só para divertir os deuses e eles estão cagando com a gente, do que o Deus cristão, que é todo bom, que é todo poderoso, que é onisciente, que é onipresente, que é todo amor, e que está vendo uma criança ser estuprada e não faz nada. E aí, para explicar isso, a gente precisa fazer malabarismos teológicos para tentar explicar por que ele, milhares de anos, ele interviu na história da humanidade e agora ele não faz nada. E agora ele está vendo sofrimento e não faz nada. Né? Ou porque assim... mas ele vai punir depois. Mas o livre-arbítrio. São respostas assim que não preenchem o vazio de quem não tem fé e é honesto.